Será mesmo que ações de bancos como Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco são as melhores alternativas quando a gente pensa em crescimento para o longo prazo? Se você quer saber a resposta, confira esse vídeo, porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar sobre essa questão da possibilidade ou não de crescimento dos grandes bancos e se existem alternativas que podem apresentar mais crescimento. Eu recebi uma dúvida de uma pessoa que nos acompanha lá pelo Instagram da Capitalizo e ela perguntou, poxa, mas será mesmo que quando a gente fala em crescimento e possibilidade de valorização das ações, os grandes bancos são as melhores alternativas? Então, como eu falei, é sobre isso que nós vamos comentar. Lembrando, né, pessoal, que eu deixo sempre o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Nós temos aqui, né, pessoal, logicamente eu gosto sempre de fazer algumas ponderações antes. Ninguém está dizendo que os grandes bancos vão quebrar, não é isso, né? Nem que eles não são boas alternativas de investimento. Mas a gente já comenta há algum tempo, né? Isso com informações dos próprios bancos, que eles estão muito mais focados em pagamento de dividendo do que necessariamente em crescimento. Até porque nós temos duas questões. A primeira é o tamanho dos bancos, né? Uma empresa muito grande, ela tem mais dificuldade de crescer em termos percentuais, ainda mais dependendo do mercado dela, né? Que é um mercado que hoje, vamos dizer assim, ele é, entre aspas, um pouco mais saturado, né? Que é o mercado de grandes bancos, né? Um dificilmente vai comprar o outro, o CAD não aprovaria, teriam que ir para o exterior, mas aí não ia ser tão representativo. Inclusive, a gente viu o Itaú agora vendendo a sua posição lá na Argentina. Então, tem essa questão, né, que a empresa pequena, em termos percentuais, ou empresa menor, em termos percentuais, tem mais possibilidade de crescimento. Tá? Claro que depende do mercado, como é o caso aqui dos grandes bancos, e nós temos essa questão também que eles cresceram pra caramba, né, pessoal? Se a gente for pegar, desde o final da década de 90, ali quando teve uma grande quebradeira, a última quebradeira de bancos, nós tivemos uma grande concentração do mercado financeiro, né? Surfaram sozinhos até os últimos 3, 4 anos, quando começaram essas fintechs e possibilidade de outros tipos de empresas, como as grandes corretoras, XP, BTG, que são bancos também, trabalhar nesses mercados. Né? Então, os próprios bancos sabem que eles vão crescer menos, eles vão continuar pagando bons dividendos, a gente tem uma expectativa de que mantendo um ROI na casa de 20% pelos próximos 3 a 5 anos, e eles têm muita coisa para enxugar em termos de custos, isso aí vai garantir bons pagamentos de dividendos. Né? Claro que teve essa questão da crise, os bancos tiveram que fazer muitas provisões, tem a questão de inadimplência, que é um pouco mais pesada no Bradesco, mas esse ROI de 20% acaba garantindo, vamos dizer assim, um bom pagamento de dividendos. Né? Eu gosto sempre de dar o exemplo aqui de Itaúsa. Né? Itaúsa é a controladora de Itaú. Por que Itaúsa vem investindo em outras empresas? Porque eles sabem que no longuíssimo prazo, eles não estão pensando na semana que vem, eles estão pensando daqui a 20, 30, 40 anos, né? Eles sabem que o Itaú vai crescer menos. Porque se fosse para não ter trabalho, eles teriam só ações do Itaú. Para que ter trabalho e colocar outras ações, outras empresas na carteira? Porque eles sabem que o crescimento vai ser menor. Então a gente enxerga, não de maneira negativa isso, mas é porque eles estão num outro período, uma outra etapa de maturação, e a gente espera, né, que o investidor seja mais recompensado com pagamento de dividendos do que crescimento em si. Aqui, só para vocês terem uma ideia, nós temos o exemplo do Banco do Brasil, comparado com o BTG, que é um dos bancos que a gente vai falar hoje. Reparem o crescimento, né? A gente pega patrimônio. Nos últimos 10 anos, o patrimônio do Banco do Brasil cresceu 138%, do BTG 283%. Receita de intermediação financeira, 142% no Banco do Brasil, 390% do BTG. Lucro líquido cresceu 110% no Banco do Brasil, que foi o principal destaque, nos últimos 10 anos, e o lucro líquido cresceu 223% no BTG. E variação das ações nos últimos 5 anos, que é um prazo que a gente entenda que o preço da ação se correlaciona melhor ou busca mais os resultados da empresa, porque às vezes uma empresa divulga bons resultados e a ação cai por um outro fator. Né? Isso no curto prazo e no médio prazo, 1, 2 anos, isso pode acontecer. Nós tivemos uma variação de 130% das ações do Banco do Brasil e uma variação de 600% no caso do BTG. Ah, o BTG é melhor que o Banco do Brasil? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem perfis diferentes. Se eu for buscar um banco para colocar na minha carteira focado em crescimento, que foi a pergunta que foi feita para a gente, o Banco do Brasil
não é a melhor alternativa. A gente tem alternativas aqui como o BTG. Né? Pô, Thiago, mas o BTG já cresceu. Pode crescer ainda mais quando a gente olha os mercados que ele atua e a possibilidade, o potencial de crescimento. Então, hoje, nós trouxemos aqui dois, né, bancos que são mais conservadores, não é um agressivo como o Nubank ou o Banco Inter. Inclusive, não sei se vocês viram que o Nubank ultrapassou o Banco do Brasil em número de clientes, tem mais de 80 milhões de clientes, 85 contados no exterior, é muita gente, né? Mas são bancos que têm estruturas mais conservadoras, que conhecem bem o seu mercado de atuação e que têm mais potencial de crescimento sem que isso signifique muito mais risco em relação ao que a gente tem aqui dos grandes bancos, que são fantásticos, né? Apesar da nossa restrição do Bradesco, em função dos resultados ruins aí dos últimos trimestres, que devem prejudicar os resultados, quem sabe, até 2025, Bradesco, Santander, Itaú e Banco do Brasil são ótimos bancos. Então, nós temos aqui o BTG. Esse aqui são os resultados do BTG desse primeiro semestre. A receita total subiu de 8 bi para 10 bi, considerando os primeiros 6 meses desse ano. O lucro líquido de 4 milhões para 4,5 e o ajustado aqui foi para 4,8. Né? E se a gente pega o ROI, foi para 21,7%. Então, ou seja, o Banco do Brasil e o Itaú, para conseguir ter um ROI acima de 20%, eles tiveram que fazer um grande esforço, né? Tanto que Santander e Bradesco não conseguiram. Porém, mas conseguiram. Mas o BTG não. O BTG não teve que fazer um grande esforço aqui para ter um ROI na casa de 21%, 22%. Ele tem mais facilidade. Claro, não é o mesmo negócio do Banco do Brasil, a estrutura é bem mais enxuta. Os dois bancos aqui não tem nem como comparar em número de agências, esse tipo de coisa. Tem nem comparação, só uma estrutura física custosa de um banco, comparando como é um banco aqui, como é o caso do BTG. Né? E o que é interessante no BTG? A gente sabe, né, pessoal, que tem toda essa polêmica envolvendo o André Esteves, porém, o André Esteves é um cara que conhece demais, principalmente o mercado externo, que é onde o BTG tem uma possibilidade gigantesca de crescimento, principalmente atendendo os clientes da América Latina nos Estados Unidos e na Europa. Recentemente, eles fizeram a compra de um banco em Luxemburgo, que vai virar o BTG Europa, e eles devem também abrir e crescer forte nos Estados Unidos, basicamente atendendo o povo brasileiro, latino-americano, que já atua, que mora por lá, né? Porque o BTG hoje é o maior banco de investimento da América Latina. O BTG, por exemplo, tem investimento no Banco Pan, né? Que a gente já conversou algumas vezes aqui sobre ele. Então, o que o BTG ele faz? Né? Ele trabalha não como esse modelo de bancos como o Itaú, Banco do Brasil, apesar de ter alguns negócios que são parecidos, mas o BTG é muito forte na gestão de fortunas, né? É o maior no Brasil quando a gente fala nesse segmento, tem essa plataforma de investimentos, né? Assim como tem a XP, por exemplo, tem os agentes autônomos, que é um mercado que vai crescer bastante nos próximos anos. Então tem a parte de investment banking, tem a parte de corporate, tem a parte de sales and trading, tem a parte de asset, né, de gestão, tem fundos imobiliários aí que a gente conhece, fundos de investimentos que também muita gente conhece aí, que são geridos pela gestora, e a parte de wealth também, além de atuar no mercado de capitais. Ou seja, ele atua em mercados que têm muito potencial de crescimento, né? Ele pode tirar fatia de receita dos grandes bancos, assim como a própria XP e o BTG vem fazendo, e tem esse destaque aí de poder crescer no mercado externo. Essa frente de negócios aqui, pessoal, né? Foi o que eu falei, para o Itaú pode ser um negócio pequeno, mas para o BTG eles devem conseguir trazer bastante receita e bastante resultados positivos. Né? Então, a gente imagina que eles devem ter sucesso nisso e, tendo sucesso, os resultados vão continuar melhorando bastante, mas, por outro lado, a gente tem um banco muito conservador. A gente olha a questão de Basileia, índices de eficiência, né? Um banco que entrega resultados. Foi o que eu falei, é um banco que vai entregar mais crescimento sem que necessariamente isso seja, né, convertido em mais riscos. Tá? Antes de falar aqui, pessoal, do Banco Mercantil, que é uma small cap, eu quero deixar dois presentes para vocês. Um que é small cap barata e com forte potencial de crescimento, e também o nosso cupom Aniver WB, que dá até 30% de desconto nas assinaturas Full Trader e carteiras Capitalizo. Lembro que hoje a Capitalizo tem as melhores recomendações do mercado pelos menores preços, depois eu falo das nossas estratégias. E temos aqui o Banco Mercantil, que é fantástico, né, pessoal?
É um banco menor, é um banco que não é tão conhecido assim na bolsa, é um banco mais nichado, né? Eu já vou comentar um pouquinho sobre ele. A liquidez das ações é um pouco menor, mas antes que vocês perguntem, não é preocupante para aquele investidor que está pensando no longo prazo. Claro, eu tenho 2 bilhões de reais para investir, ok, aí vai ter problema para comprar o banco mercantil, né? Eu tenho 10 milhões para comprar de banco mercantil, não vai ter problema, lá vai conseguir colocar a ordem, daqui a pouco em um dia, 2 dias consegue fazer a compra das ações. Porque eu vejo muito esses comentários, né? Não, essa ação negocia 800 mil reais por dia, não vou comprar. Se for para longo prazo, pessoal, quantos investidores têm 800 mil para colocar numa ação só? Né? Então isso aí é super tranquilo. Vou colocar 100, 200, 300, 400, 1 milhão de reais numa ação como banco mercantil. É super tranquilo, mesmo a liquidez sendo menor comparado com outros ativos. Então o banco mercantil é uma small cap bem interessante. O banco mercantil foi fundado em 1943, em Minas Gerais, e ele atua focado em beneficiários do INSS em Minas, no interior de São Paulo. E o que eles fazem? Eles compram, né, o direito de explorar, vamos dizer assim, essa base de clientes, né, de atuar com essa base de clientes, eles têm que pagar para isso, e eles podem vender os produtos lá para os beneficiários do INSS. Seja crédito, corretagem, seguro, câmbio, crédito consignado e assim por diante, né? E o que é bacana, né, pessoal? Que o público do banco mercantil é um público que vai crescer bastante. Nós temos uma previsão, né, uma projeção que em 2020, 54 milhões de pessoas no Brasil tinham mais de 50 anos ou mais. Esse público vai aumentar para 70 milhões a partir de 2030. Então a gente vai ter muitos novos beneficiários no INSS e esse público, né, o que eles chamam de 50 a mais, movimenta 42% do consumo das famílias brasileiras, é responsável por 50% do varejo digital e hoje é 75% da base dos clientes do Votorantim, do mercantil, e isso aqui vai aumentar bastante. E o mercantil já vem trabalhando há algum tempo para ajustar a governança, melhorou o site de relação com investidores, melhorou em termos de resultados, e no último trimestre, então, a gente viu aqui, né, todo esse potencial, né, que é bastante previsível, já que vai trabalhar basicamente com esse público aí 50 a mais, esse potencial já vem aparecendo no curto prazo. A carteira de crédito cresceu 28%, enquanto os grandes bancos têm muita dificuldade para crescer e crescer bem, como foi o caso do Bradesco. O crédito consignado cresceu 21%, saque da FGTS 125%, margem financeira 2 pontos percentuais, inadimplência caiu. De novo, pegando o Bradesco aqui para Cristo, como diz o outro, inadimplência do mercantil caiu. O ROI, pessoal, chegou a quase 30%, o ROI anualizado. Lucro líquido disparou 108%. E a base de clientes aumentou 35% e Basileia também aumentou. Então a gente percebe que é um banco focado, mas que enquanto os outros bancos estavam sofrendo, né, principalmente em relação a essa questão de aumentar a carteira de crédito com qualidade e diminuir a inadimplência, porque a inadimplência aumentou na maioria dos grandes bancos, o mercantil aqui foi ao contrário e divulgou ótimos resultados. Lembrando que tanto tanto o mercantil quanto o BTG também podem pagar bons dividendos. Não é o foco principal, mas podem pagar bons dividendos sim. Né? A estrutura deles a gente tem que lembrar que é mais enxuta, isso permite margens maiores e mais pagamentos de dividendos, tá certo? Não esqueçam, pessoal, de aproveitar a nossa promoção. Como sempre, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para vocês os as nossas assinaturas, né? E também os resultados das nossas estratégias, tanto as estratégias de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, quanto as estratégias de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Quero ver lá a carteira Micro e Small Caps da Capitalizo, tem um vídeo, o resultado. Eu lembro sempre que a Capitalizo tem os melhores resultados, como eu falei, do mercado, tudo feito de forma transparente, independente, com melhor atendimento. Dúvidas? Mandem um e-mail para o contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar agora no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!